bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 391, gravado em 30 de abril de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham no YouTube. Ou que nos assistem, né, posteriormente no YouTube. Ou que nos assistem, claro. Acrescenta futuro, na abertura aí depois. Sim. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então pegue o seu café e vem conosco. Hoje eu estou com um chazinho aqui mais leve, né? Para entrar em contato conosco, então, você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Você também pode apoiar o projeto Segurança Legal lá no apoia.se/Segurança Legal. Tem lá as modalidades de apoio, você participa do grupo do Telegram, mas o principal, você está ajudando um projeto de geração de conteúdo, de conhecimento livre, desimpedido, aquela coisa toda que você já sabe. Nós somos os podcasts, Vinícius, são a resistência. Nós somos a resistência, né? Então, enfim. Vinícius, antes da gente começar aqui com as duas notícias, hoje teremos duas somente, né? Até para que a gente conseguisse entregar o episódio no feriado, nesse pseudo-feriadão, sexta não é feriado, mas enfim, muita gente vai aí seguir, né? Mas antes, então, de a gente começar, eu gostaria só de mandar um abraço aqui, né? Na verdade, eu tive em dois eventos, Vinícius, um na sexta passada e um na segunda-feira passada, né? O primeiro deles foi o evento lá da ABRAD, né? Que é o Congresso Nacional de Direito Educacional, né, feito pela ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional. Aqui no Rio Grande do Sul é representada pelo Maurício Teles, um amigo meu de longa data, né, conheci ele há bastante tempo, quando dei algumas aulas lá no Verbo Jurídico, ele trabalhava lá, então ele gentilmente me convidou e eu pude falar um pouco, Vinícius, 15 minutos apenas, né, mas sobre ética, educação e inteligência artificial. Tu conseguiu falar temas em 15 minutos? Eu duvido. Não, mas assim, levei alguns elementos do nosso podcast, né? Levei algumas coisas que a gente já comentou aqui, aquela pesquisa da Microsoft e tal, e a partir dali alguns breves elementos ali. Então, esse foi o primeiro. E o segundo, Vinícius, foi uma palestra, agora ocorreu na segunda-feira, com o nosso querido amigo Fabiano Menck, né? O professor Fabiano Menck lá da URGS, nosso também amigo de longa data, já escrevemos juntos, né? Passou aqui pelo Segurança Legal já, e ele me convidou para a gente falar lá na URGS sobre as interfaces entre inteligência artificial e proteção de dados. E foi um diálogo muito bacana, porque a gente tem pensado isso ao longo dos últimos anos, né? O próprio Menck falou, né, sobre isso, Vinícius, e esse nosso diálogo que nós temos aqui no podcast também já, né, há bastante tempo falando sobre esses temas, e é sempre bom também, porque eu fui lá também para aprender com o Fabiano Menck, né, que é uma grande autoridade no tema, e foi, sabe aquela troca de ideias, aquele tipo de conversa que tu aprende com a pessoa, que tu pensa junto, que tu vai, não, mas de repente não é assim. Então foi uma coisa muito bacana. E também o Rafael Scaroni, também mestre pela URG, sócio do Fabiano Menck, estava lá também, meu conhecido já há bastante tempo. E ele foi super gentil, porque ele disse que ouve podcast e fez uma pergunta lá envolvendo um dos temas que a gente tratou no podcast. Ele comentou, às vezes muito bom te ver, porque às vezes eu fico dialogando com vocês na minha mente, assim, enquanto eu fico ouvindo, né? Então foi muito bom encontrar ouvintes do podcast, encontrar o Rafael Scaroni e também poder trocar um pouco uma ideia com o Fabiano Menck sobre essas interfaces aí, né? Diga. E um recado para os nossos ouvintes, né? Eu já percebi, não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu percebi, agora recentemente eu viajei, fiz algumas coisas aí, e eu percebi algumas pessoas me olhando, sabe, de uma maneira meio, tipo assim, meio, tipo, tentando confirmar a identidade, tá? Então, assim, só para dar um recado, se vocês nos virem por aí, assim, não tenham medo, tá? A gente fica trifeliz de encontrar quem escuta o nosso podcast e carne e osso, porque a gente interage pouco, né? Assim, pela natureza da nossa área e tal, a gente interage pouco. E acaba ficando... Né? A gente sabe que muita gente nos escuta, pelo que o pessoal nos fala, né,
pelo que nos convidam para Pelas algum evento, estatísticas, né? pelas estatísticas que a gente acompanha de acesso e tal. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, assim, fica parecendo que estamos nós dois sozinhos aqui, sabe? A gente tá sozinho aqui conversando. E tem um monte de vários, assim, vocês são vários que nos escutam, né? Então, quando tiverem oportunidade em algum evento ou baterem com a gente por aí, não tenham receio, tá? O Guilherme tem uma cara meio feia, tá? Mas podem chegar perto do Guilherme, não tem galho. Mas nos procurem, dizem, a gente ouve podcast e tal, para nós isso é um baita incentivo. Sabe que também nessa mesma linha, recentemente a gente tem um ouvinte e seguidor nosso também, que é o Diego Costa, que a gente também conhece há bastante tempo, e ele dá uma série de palestras sobre segurança da informação, e ele sempre... O Diego é ouvinte das antigas já, né? Das antigas, né? Ele sempre recomenda o podcast Segurança Legal. Aí ele postou lá no Instagram e me marcou e tal, de um vídeo dele. Olha, depois que ele terminou a palestra, escutem esses caras, eles estão há bastante tempo gravando isso e tal. Então é um reconhecimento bacana também, né? Então legal. eu fico especialmente muito feliz, assim, muito honrado, né? Porque são pessoas que nos escutam, muitas pessoas que eu admiro e que nos escutam, sabe? Pessoas que têm uma trajetória também. Eu fico feliz, né? E ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga, assim, porque parece que só somos nós, mas a gente fala para milhares de pessoas aqui, né? Toda semana aí milhares de pessoas nos escutam. Então, enfim, fica um beijo, um abraço para todo mundo. Diga. Guilherme, indo para o nosso... Que a gente até conversou sobre isso, né? A gente aprofundar um pouco mais as discussões, pegar menos notícias e aprofundar um pouco mais, eventualmente, as nossas conversas aqui, né? Porque vocês não sabem, mas antes de cada podcast, tem um outro podcast que eu e o Guilherme fazemos conversando entre nós. E às vezes a gente conversa longamente, até mais de uma hora a gente fica conversando assim, pô, cara, isso aqui era o podcast, né? Poderia ter sido podcast isso aqui, né? Nessa nossa conversa. E às vezes na notícia a gente fica naquela de querer dar notícia e acaba não aprofundando muito. Mas assim, para iniciar logo a nossa conversa, o que aconteceu, Guilherme, com a XP? Os investimentos deram certo aí? O que tu queria contar da XP? A XP é uma instituição financeira brasileira aqui, acho que de conhecimento de todos, assim, né? Uhum. E tem uma posição, aqui ela opera, né, uma breve descrição dela, que opera desde 2006, liderando diversos segmentos do mercado financeiro. Eles têm uma plataforma muito interessante, né, para investimentos, enfim. Eles começam com essa parte dos investimentos, depois abrem, né, para a figura de prestação de serviços bancários também. Tem um cartão de crédito que é bastante interessante, tem algumas vantagens bem boas e tal. Aí tem empréstimo, seguro, tem de tudo, né? Previdência, né? Porque daí você faz pela plataforma deles, também consegue fazer esses, chama de investimentos, mas previdência, enfim, né? Então, é uma instituição financeira utilizada por milhares e milhares de pessoas, bem consolidada, enfim, como eu disse. O que aconteceu? No dia 24 de abril, os clientes da XP começaram a receber um comunicado indicando que teria havido um incidente no dia 22 de março de 2025, todos esses anos de 2025, né? Portanto, uma comunicação realizada, segundo eles próprios disseram, um mês depois do incidente, né? Quando a gente olha para a mensagem, eu acho que a gente pode ler essa mensagem aqui depois, Vinícius, e ir fazendo alguns comentários sobre ela, porque tem uma série de questões interessantes aqui nessa mensagem, né? Por que esse caso está aqui, né? Claro, é um vazamento de dados pessoais relevantes, né? Não foram dados sensíveis, mas dados pessoais relevantes, que a gente vai dizer quais são daqui a pouco. Fique conosco, né? Apoie o podcast, apoia.se/segurança. Propaganda. Mas, ao mesmo tempo, olhar para os comunicados, acho que é uma atividade interessante olhar para os comunicados, né? Por exemplo, uma coisa que a gente retira desse comunicado aqui é que, certamente, né, se eu fosse apostar, eu apostaria de que ele foi criado com o apoio de relações públicas. Na área de segurança da informação e de proteção de dados, né? As duas, na verdade, estão juntas, né? Certamente foi um incidente de segurança,
Certamente foi um incidente de segurança, mas um incidente de segurança que afetou dados pessoais. Então, quando a gente fala em você envolver relações públicas em comunicados, acaba, já está se criando fora do Brasil há muito mais tempo, mas aqui já está bem estabelecida essa ideia de que você pode precisar de uma orientação técnica de como colocar a sua mensagem. E eu vejo isso aqui nesta mensagem. É uma mensagem cuidadosamente, como deve ser, né? A própria Sem dúvida. LGPD, as normas, né, que regulam a questão dos comunicados, dizem que o comunicado tem que ser claro, tem que expor quais são os riscos e toda aquela coisa que a gente já sabe. E isso eu vejo aqui, Vinícius, sabe? Então, tem esse ponto. Em alguns momentos ela me pareceu uma mensagem um pouco contraditória, né? Claro, tem que... um comunicado de incidentes ele tem que dar a real para o titular. Tem que, claro que também não pode criar uma situação de pânico desmedida e coisas do gênero, né? E por isso que ela tem que ser cuidadosamente criada, mas ela não pode omitir coisas, ela tem que dizer a quais riscos os titulares estarão expostos, e também ela vai precisar indicar, nesse caso aqui, quais são os dados que foram vazados e coisas do gênero. Não sei se você quer fazer algum comentário, Vinícius? Ou... Guilherme, assim, é que eu tenho várias coisas separadinhas aqui, tá? Mas pegando aqui, por exemplo, o que tu já citou, né? O incidente, como a própria XP comunicou, e ela foi clara. Nesse sentido, ela foi bem clara, tá? Uhum. Em termos de dizer quais dados e tal. E ela foi muito clara também em dizer que a comunicação, o incidente aconteceu no dia 22 de março, e a comunicação foi feita em 24 de abril. Portanto, praticamente um mês depois, tá? Isso extrapola aquele limite de 3 dias que tem na LGPD para comunicação. Porém, entretanto, contudo, eu acho que isso é uma das coisas que tem que, de futuro, talvez ser revista na LGPD, porque se tu simplesmente, assim, acontece um incidente e tu sai correndo para comunicar ele em 3 dias, né, a partir do momento que tu tens a indicação de que houve um incidente, sabe? Tu precisa de tempo para investigar um incidente. A gente sabe disso. A gente faz isso há, 20 anos, né? A gente já investigou incidentes de várias naturezas. E tu sabe que leva tempo para te levar um incidente, para confirmar as coisas, para te ter um relatório, ter um documento que te diga aconteceu, e foi isto que aconteceu, a extensão foi esta, e etc, etc, etc. Até para te avaliar a necessidade ou não de comunicação e aquilo que deve ser comunicado. Então, eu acho que 3 dias é muito pouco tempo, saca? Eu acho que, apesar deles terem, na lei está 3 dias, e eles terem assumido aqui, né? Que na resolução, né? Que eles assumiram que que estão comunicando um mês depois do acontecido, cara, eu não acho isso tão, assim, tão errado, saca? Porque não adianta também tu fazer uma comunicação, supor que eles levantam previamente, não, foi só tal coisa, 3 dias, e sai comunicando. Eles, não foi só isso. Ou o contrário, assim, nossa, o incidente foi desse tamanho aqui, vamos comunicar. Vai aquela coisa toda. Mas não foi tudo isso, na verdade a gente se enganou aqui e tal. Tá feito estrago, entende? Ou tá feito, a comunicação começa a ficar errática, começa a ficar um vai e vem. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que 3 dias é pouco tempo. Tá? E não é questão de, mas então tem que investir mais recursos para conseguir em 3 dias. Cara, é pouco tempo. Tu precisa de tempo para analisar as evidências, precisa de tempo para confirmar as coisas, para conseguir investigar o incidente. Precisa-se de tempo. Né? E 3 dias não é tempo suficiente. Ponto. Eu acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Não sei se tu concorda ou discorda, mas enfim. Não, eu concordo até determinado momento, assim, né? Porque por que se estabelece um prazo curto, né? Quando a gente olha para a LGPD, né, a gente tem outras leis que são mais protetivas, né? A gente vê a palavra proteção de dados, né? A figura da proteção de dados. Então, o sujeito foco, né, da lei, o sujeito protegido pela lei é o titular, né? Certo. Então, nessa perspectiva, um prazo curto, um prazo pequeno, ele visa justamente você, o quanto antes, na verdade, você conseguir comunicar o teu titular para que ele consiga estar preparado para
reagir diante de eventuais maus usos desses dados. Porque tu imagina só, imaginando que a gente não sabe se foi um atacante, eles não deram essas informações aqui, eles só indicaram Uhum. que o vazamento ocorreu, houve um acesso não autorizado num fornecedor externo da XP, tá? Tá. Então, Alguém que acesso tinha não alguma autorizado. Alguém que tinha uma integração de dados e eles deviam ter integração de dados de troca de dados com alguém, com algum parceiro, e alguém nesse parceiro talvez abusou de credenciais ou É, conseguiu credenciais de um usuário legítimo, possivelmente. e de fato eles têm uma série de parceiros aí, tem uma série de grupos que atuam ligados à XP, né, Aham. de corretores e coisas do gênero, que às vezes utilizam sistemas autônomos ali, autônomos no sentido né, internos daquele prestador ali. Então, eu imagino que tenha sido, aqui é uma imaginação, não tenho informação sobre isso, que tenha sido nessa dinâmica que a coisa aconteceu. Então, tu imagina, imaginando também que seja um atacante, acesso não autorizado logo me leva a crer um atacante. Não acredito que houve uma perda, né, sem querer, tá, mas enfim. Esse atacante que teve acesso não autorizado a esses dados, ele ficou, sei lá, 27 dias ali, 28 dias de posse dessas informações, podendo utilizá-las até que a XP avisasse os titulares. Né? Então, por isso Tá. que o prazo tem que ser o mais curto possível, porque tu tem que pelo menos avisar o teu titular, toma cuidado, vazou aqui. E aí, a própria, a própria resolução, né, e a própria forma técnica que você avisa, comunica à NPD a ocorrência do incidente, ela te permite fazer 3 tipos de comunicação. Uma comunicação completa, uma comunicação preliminar e uma comunicação complementar. Né? Uhum. Então, quando que tu faria a preliminar? Assim que você descobriu que houve um incidente, mas que você não tem todas as As informações, informações. você faz a preliminar, justifica isso, né? Ou Uhum. ainda, quando você está investigando, mas ainda não comunicou os incidentes, você comunica a NPD de forma preliminar que você já tem alguma informação. Quando você faz isso, o controlador, que eu me refiro, né? Quando o controlador faz isso, ele passa a ter o dever de, em 30 dias, realizar a comunicação complementar. Então, eu tenho a completa, a preliminar e a complementar, que complementa a preliminar. Agora, eu estava pensando sobre isso ontem, Vinícius, exatamente na linha do que o senhor falou, né? Tá, mas quando então que eu comunicaria um incidente que envolveu dados pessoais em somente 3 dias, né? Porque o que você coloca é muito, de fato é difícil, né? Grandes organizações, como uma instituição financeira, como a XP, é muito difícil que ela consiga apurar um incidente que envolva dados pessoais em 3 dias. Muito É, difícil, né? inclusive, Guilherme, eu até entendo, talvez 30 dias seja muito tempo mesmo, tá? Uhum. Mas talvez uma semana ali para uma comunicação preliminar, para pelo menos avaliar a extensão, entende? Saber quem que eu tenho que comunicar, né? E talvez uma informação pode ser, olha, atenção, fique atento, tivemos um incidente, mais informações, estamos analisando o incidente, e frisar para somente aceitar, dizendo, a XP não entra, eu estou dizendo, não sei se a XP faz isso ou não, tá? A Aham. XP não entra em contato com você por telefone, Sim, os nossos sim. canais oficiais são apenas esses aqui, então dá uma reforçada nessa informação nos primeiros dias ali, até que consiga confirmar a ocorrência ou não, e depois fazer o resto. Porque, por exemplo, só pegando aqui a, a questão dos dados que vazaram, a hora que tu me jogou ali, tu perguntou se eu queria listar os dados, né? Mas eu vou listar Aham. aqui só pra gente ter uma noção. Lista, lista. Esse é o seguinte: o que vazou? Dados cadastrais: nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade. Tá? Isso são os dados cadastrais. Aí, informações sobre Cargo, produtos. Cargo, tá cargo, junto, né? cargo. Eles devem pedir em algum momento o teu É a cargo lá profissão do cargo, para cadastro mesmo, né? Isso. E até porque tem questão de investimento, tem que fazer o perfil do investidor, que tem umas coisas que são obrigatórias, tem que ser a pessoa com exposição pública, senão é esse tipo de coisa. Aí Sim. tem lá o outro item é informações sobre produtos financeiros, né? Indicações binárias, ou seja, tem ou não tem, sim ou não, né? Serviços contratados com cartão de crédito, débito, seguro, consórcio, previdência e portabilidade de salário. E dados financeiros. Número da conta XP,
Oi. O que tu vai falar? Fala. Não, fala, termina. Número da conta XP, saldo, posição de investimentos, nome do assessor e limite de crédito. Posição de investimento, tá, gente? É valor, tá? Tu tem na ação tal, no fundo tal, né? Tu tem tal valor e tal. Nome do assessor e limite de crédito e referentes, tudo isso referentes ao mês de março, tá? Nota que é bastante informação, tá? É muita informação. Eles podem ter levado um certo tempo para descobrir tudo que foi acessado, né? Toda Você falou a extensão. saldo? Tu falou saldo? Saldo, tá? Uhum. Então, assim, eles podem ter levado realmente um tempo razoável para levantar tudo isso aqui e saber a extensão, né? Atingiu todos os clientes? Atingiu, de repente, Cara, eu estou extrapolando, que a gente tá fazendo, né, conjecturas aqui, né? Vamos supor que eles têm um parceiro para um determinado tipo de produto, tá? E eles entregam, então, apenas uma parte dos clientes que eles têm, tá? Eles pegam clientes com certo perfil e tal. Então, se tivesse vazado informações por um parceiro específico, que lida com um produto específico, com um perfil específico de clientes que eles tivessem previamente limitado, isso já limitaria os titulares que teriam que ser comunicados, né? E não vamos esquecer que existe aqui, e a gente seria muito inocente, né, se não considerar isso. No mundo perfeito pode dizer assim, aconteceu um incidente, sai falando o que aconteceu, que é perigoso, e que cuidado, que não sei o quê. Mas existe, na vida real, né, uma preocupação da empresa com relação à sua imagem, né? E quando tu te expõe, como a XP, nesse sentido, ela pode ter demorado, mas eu acho que ela fez um comunicado bem amplo, bem aberto, entende? Embora no texto ali ela tenha minimizado a importância desse vazamento. Tá? Eu acho que é um vazamento bem importante, é um vazamento bem grave. Não é uma coisa pequena, não são dados desimportantes. Tá? São informações com as quais, para te fazer um ataque de engenharia social, esses golpes que o pessoal vive fazendo por aí, que nossos ouvintes devem ficar ouvindo recebendo ligação de um monte de número estranho, inclusive com URA, né? Ou seja, com uma voz automática gravada dizendo aconteceu uma compra, não sei o que, no valor, no seu cartão de não sei o que, aquela palhaçada toda que fazem. Isso aqui, um ataque com essas informações aqui é essencial, sabe? Essas informações são importantíssimas em um ataque desse. E a XP afirmou, aí só para complementar, que não vazou senha, tá? Não vazou assinatura eletrônica, então, que é a senha adicional que tu usa para fazer a liberação de alguma operação, dados biométricos. E esse é o problema do dado biométrico, quando vaza, né? Dado biométrico vazado, meu amigo, como é que tu troca? Tu tem só 10 dedos, né? Então, como é que tu troca teus dados biométricos? Ou fácil, só tem uma. Não vazou CPF ou documento de identidade. Cara, mas tu tem o nome. Tu tem nome e data de nascimento, CPF é brincadeira de criança tu conseguir o CPF na internet. Né? Então, assim, tu tem o nome e data de nascimento, acabou. CPF a não ser que o cara tenha um homônimo com o mesmo data de nascimento, tu vai saber o CPF, tu vai conseguir descobrir o CPF da pessoa na internet. Então, assim, apesar deles terem minimizado essas informações, que não foi tão grave e tal, isso é a parte que eu discordo do comunicado deles. Tá? Eu acho que não dá para minimizar. Eu acho que o que vazou é importante, o que vazou é significativo, tá? E é muito fácil para criminosos aplicarem golpes nessas pessoas, tendo esses dados todos. Porque é muito fácil tem um livrinho, acho que ele não está aqui comigo aqui. Tem um livrinho que... não está aqui. Que é sobre... eu até esqueci o título dele. É um livro que explica... não é a arte de enganar do Mitnick, que perto desse outro livro, que foi escrito por uma psicóloga, acho que foi, o livro do Mitnick é piada, sabe? É um rascunho de criança, esse livro. E esse livro ele fala sobre justamente as técnicas que fazem com que as pessoas caiam nesses golpes. E lá está listado que uma dessas técnicas é justamente um dos primeiros passos para te aplicar um golpe desses, é tu estabelecer autoridade e estabelecer uma sensação de urgência. Tá? Então, tu consegue, com as informações que tem ali, tu tem o nome do consultor, tu tem todos os dados ali, tu consegue estabelecer autoridade, tu consegue dizer quem tu é.
tá? Tu consegue te estabelecer como um representante da XP. E tu consegue dar um senso de urgência porque tu pode simplesmente dizer, olha, tu pode dizer, olha, houve um vazamento, eu tô te ligando pra gente cuidar dos teus interesses, não sei o que e tudo mais. E isso dá o senso de urgência pra pessoa. E a pessoa diz, sabe o valor das tuas operações, sabe o que tu tem contratado. Então, assim, é muito fácil tu aplicar um golpe desses. Tá? Uhum. Não que eu tenha aplicado já, tá, gente? Eu nunca fiz isso. Tá? Não, mas Então, assim, a assim, gente mas do que a trabalha gente com isso, sabe né? do que a gente sabe, isso é muito fácil. Então, essa comunicação, apesar dela ter sido bem aberta, eu diria, tá? Disse que foi há um mês atrás, deu todas as informações nesse sentido, eu acho que ela foi um pouco contraditória, tá? E quando eles afirmam, Também por acho. exemplo, que sua conta e seus investimentos estão em total segurança, tá? E outra, outra frase que eles usaram é não é necessária nenhuma ação por sua parte. Só que, ao mesmo tempo, cara, o risco é grande. Então, assim, o risco é grande. Não Deixa é um aqui. vazamentozinho qualquer. Não, não é não. Eu acho que é um dos. A gente não tem a informação da quantidade de pessoas, né? Porque para a Aham, NPD eles devem informar a quantidade de titulares. Eu estou com os artigos certo. abertos aqui, né? Número de titulares afetados e tal, mas pro titular não, né? O que tem que comunicar pro titular? Descrição da natureza, medidas técnicas, riscos e possíveis impactos, os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido feita, eles fizeram, né? Em Certo. algum momento aqui, eu acho que eles dizem que ou não fizeram. Não, não fizeram, não disseram os motivos da demora. Não disseram? Utilização. É, acho que não. Vai vendo aí, mas acho que não disseram. Aham, deixa eu dar uma olhada aqui. Depois, riscos relacionados, motivos da demora, medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar, data do conhecimento do incidente e os contatos ali para obtenção de mais informações. Isso tem que ser feito em linguagem clara, simples e de fácil entendimento e ocorrer de forma direta e individualizada quando seja possível identificá-los. Essa é uma coisa interessante, né? Porque às vezes pode ser que tu não consiga identificar a extensão dos Aham. titulares, né? Então, você pode ter que fazer uma comunicação pública. Nesse caso, pelo que se viu, a comunicação foi direta e individualizada. Várias pessoas vieram me falar que receberam esse aviso, né? Eu não sei se foram todos os dados de todos os clientes da XP, eu não sei, né? Porque veja, e também a gente não sabe sequer se pessoas que já tiveram no passado certos investimentos lá, esses dados ainda ficam armazenados lá, né? Então, aqui conseguimos ver o que a NPD coloca de comunicação por titular na resolução 15, né, de Uhum. 2024 e talvez aqui o motivo da demora não tenha, né? Não conseguimos achar aqui. É, mas o que você falou sobre a categoria, a natureza dos dados, né? E a questão das possibilidades de phishing, né? Um dos grandes impactos que a gente tem hoje com a inteligência artificial no mundo da segurança é a possibilidade de você automatizar e incrementar a eficácia de ataques Uhum. com o uso de inteligência artificial, tá? Sim. Ah, mas isso vai exigir um treinamento. A gente fez aqui de brincadeira, brincando, enquanto se preparava para gravar, a gente deu aqui para IA as informações que foram vazadas, né? Pedimos aqui os tipos de riscos, né, que as pessoas poderiam passar. Nada de novo aqui, né? Engenharia social, phishings de maneira geral, né? Mas É, o engenharia padrão. social, assédio e discriminação. Porque veja, não é só uma questão de você tentar tirar dinheiro dessas pessoas. Essas pessoas, além disso, além de estarem sob o risco de sofrerem fraudes, eu já vou falar sobre algumas possibilidades aqui, nós tivemos uma violação da privacidade dessas pessoas, não Uhum. é? A gente ou é potencialmente possível saber quanto que essas pessoas têm de investimento, por exemplo, na XP. Sim, sem E a dúvida. quantidade de dinheiro que uma pessoa tem guardada nem sempre vai ser uma informação que ela vai querer que todo mundo saiba.
Não, sem dúvida. E Hã? ainda mais, Guilherme, que é uma informação que, por mais que o saldo seja de março, ele é mais do que suficiente e importante para ti, por exemplo, como um criminoso, investir tempo para atacar uma dessas pessoas. Claro. Se você Então, tem a lista. eu não preciso resolver tudo numa ligação só. Eu posso, ao Uhum. longo do tempo, começar a pesquisar mais. Tem os painéis lá de venda de dados, teve gente sendo presa, né, que estava por trás dos painéis, mas Aham. tem outros e vão surgir outros e tal. Então, essas pessoas têm dinheiro disponível, né, tu consegue verificar pela informação que vazou, tu pode, né, fazer ataques de longo prazo. Quem vive disso não tem preocupação com o tempo. Uhum. Quem vive disso não tem preocupação. E aí, tu tens uma situação que é muito delicada, que parece que acontece um incidente. Não se preocupem, o que vazou foi só de março, sabe? Não que Uhum. a XP não disse vazou só, não disse vazou só de março, eles não disseram isso. Aham. Mas no sentido, aconteceu um incidente. O incidente não para de acontecer. Uma vez que ele aconteceu, é aquela história do que todo mundo gosta de falar da pasta de dente fora do tubo, né? Depois que a pasta de dente saiu do tubo, não tem colocar de volta. Né? Não tem botar de volta. É Até uma meleca, o. vira uma zona. Então, assim, e é o que a gente tem com esse tipo de vazamento de dados. Esses dados agora, eles vão ser utilizados por quem vazou, talvez diretamente, pode ser, ou ele vai ser repassado, vendido para verdadeiras organizações criminosas Criminosos. especializadas em fazer esse tipo de ataque. Inclusive, eu procurando aqui o que a gente estava falando da comunicação, Guilherme, vocês tinham falado do Uhum. porquê que se justificaram, tá? Eu Uhum. encontrei uma notícia do Valor Econômico, no Uhum. Valor Econômico, ah, em que eles dizem o seguinte, ó, eu já vou ler o que eu quero ler agora, é o título da notícia, mas deixa eu só ler o trechinho que eu Uhum. achei antes que eu perca. Eles disseram que o problema foi identificado no próprio dia 22 e em menos de 2 horas foi solucionado, segundo o interlocutor, não identificado Uhum. no Valor Econômico. Aí abre aspas. A comunicação com o cliente é algo sensível e teria que ser feita com propriedade. Não é algo trivial, a partir de um cenário potencial do problema até a confirmação para quais clientes comunicar. Isso foi o que um interlocutor não identificado passou para o Valor Econômico. Mas olha só, eles disseram que o problema foi identificado no próprio dia 22 e que em menos de 2 horas foi solucionado. No próprio dia 22, tá? De março, tá? E o título da matéria do Valor Econômico é Clientes da XP se queixam da demora na divulgação de vazamento de dados, tá? E eles citam aqui no texto em algum momento em que virou... Assim, os caras estão sendo alvo, já estão sendo alvo desses golpes por telefone, entende? Aham. Então, não é... Como a gente disse, isso aqui não é informação... Bom, mas eu acho que é o seguinte, a gente já pode bater martelo, tá? Em algumas coisas. Primeiro, as informações não são desimportantes. Pelo contrário, até pelo que tu viu aí tu citou da Sim, LGPD, eu, né? e- e eu Do que está na só resolução. só não encerra que eu quero fazer mais uma observação sobre as informações vazadas, mas toca aí, toca a Então ficha. faz agora, porque a Tá, gente não precisa... Que isso não tem discussão. A informação é importante, certo? certo. E aí, Vinícius, mas não vazou tua senha e as tuas credenciais e tal. Sim, isso não permitiria um acesso à conta e a manipulação dos valores, né? Certo, e eu entendo isso como sim, aí seria catastrófico mesmo, né? Mas o problema é que há uma economia atual de venda de. Não, atual, eu digo já há muito tempo, né? De venda de dados oriundos de vazamento. E nós vivemos aqui no Brasil, e aí há outras notícias, a gente já falou aqui, essa semana saiu, nós vivemos um certo tipo de pandemia, se é possível dizer assim, né? De tentativas de ataque, de phishing. Nós Aham. vivemos, todo mundo que nos escuta, diariamente recebemos umas mais bobas, outras nem tanto, outras muito convincentes. Esse é o ponto que eu quero colocar do uso de IA. Com a IA você automatiza. Dia desses recebemos um boleto no e-mail que nos chamou a atenção de como foi bem feito aquele phishing, né? Aham. Por quê? Porque Sim. com base em informações públicas, montou-se lá um boleto que, né, uma nota e um boleto com informações públicas, ou seja, tem automatização aí. Volto, Vinícius, eu estava comentando antes. Colocamos essas informações numa IA,
pedimos os riscos, trouxe, né, que a gente já sabia. Monta também possíveis mensagens de phishing que poderiam ser utilizadas contra essas pessoas com base nessas informações. Ele montou, veja, isso com um prompt que a gente fez antes de começar a gravação. Se você senta ali e gasta 1 hora para montar prompt, para montar perfil e tudo mais, né? E aí deu ali 3 mensagens e tal. Inclusive sobre questão de portabilidade, né? Olha que interessante, porque tem dados ali de portabilidade de salário. Nota que quando você coloca portabilidade de salário e a profissão do sujeito, você pode inclusive saber onde ele trabalha, eventualmente aqui, né, dos dados, até porque hoje todo mundo diz onde trabalha no LinkedIn também, mas você consegue saber que ele fez a portabilidade daquela empresa, de onde ele trabalha, para o XP. Aí, um dos possíveis golpes aqui, né? Identificamos uma inconsistência nos dados cadastrais informados para sua portabilidade de salário. Para garantir, olha aquela coisa do senso de urgência, né? Não vou receber meu salário esse mês, né? Para garantir que seu próximo pagamento seja acreditado corretamente na sua conta, a favor, atualize suas informações e aí começa a Cara, fraude, né? assim, ó, e olha que tu tá pegando uma coisa de que qualquer um poderia pegar, né? Claro! E Não esses é uma caras... IA treinada só para fazer... Pode, né? E, Treina uma mensagem e, só a para IA fazer tá, golpe. e a IA tá disponível para todo mundo que aplica golpe, inclusive, né? Então, cara, é muito delicado. É muito delicado. E aqui a gente tem, eu acho que são 2 domínios, um deles só que a imprensa tem colocado, né? O risco de fraude, que é o que nós comentamos agora. O outro é, sim, a violação da privacidade dessas pessoas. Porque proteção de dados e privacidade são coisas diferentes, né? A proteção de dados surge da ideia de privacidade, ambas como direitos fundamentais e como direitos da personalidade, porque se entendeu que aquele binômio público e privado que a privacidade trazia no âmbito da proteção começou a ficar insuficiente para um mercado e para uma sociedade em que o tráfego e o tratamento de dados para as mais variadas atividades vai ser necessário. Então, essa situação da questão da violação da privacidade também existe aqui, né? Outra pergunta, o que nós podemos saber, e essa foi uma coisa que se falou lá na palestra que eu dei junto com o professor Fabiano Menck, né? O próprio Rafael falou, eu adorei aquele episódio de vocês que vocês pegaram os dados da farmácia e tentaram ver o que era possível saber com aqueles dados por meio de uma IA. Aquilo né? assustou aquilo. Então, Rafael, naquela linha, o que dá para saber sobre alguém com base nesses dados aqui que vazaram da XP? Bom, nível de renda aproximado, ele diz combinação de cargo, saldo, limite, crédito. E olha que interessante, olha como proteção de dados é algo, e mineração de dados, de maneira geral, é algo interessante. E CEP, né, Vinícius? CEP, onde o sujeito mora, todo mundo sabe, o pessoal faz isso em crédito, com questão de crédito, às vezes, onde o sujeito mora também diz um pouco sobre a sua, né, ou potencialmente pode dizer sobre a sua capacidade financeira. Então, nível de renda, né? Estabilidade financeira, poxa, o sujeito tem um limite de crédito, o sujeito tem previdência, o sujeito e os saldos relacionados a investimentos, né? Portabilidade de salário, o cara tem um emprego formal, por exemplo. Capacidade de consumo também, limite de crédito. Sofisticação financeira, né? Ter uma conta na XP com saldo, posição e um assessor dedicado indica um nível de sofisticação financeira maior do que a média da população. Por exemplo, se tu tens 1 milhão investido, tá? Tu passa a ser, acho que é um investidor qualificado, se não estou enganado é o termo. Se tu tiver 1 milhão investido. E investidor qualificado tem acesso a outros produtos que um investidor não, entre aspas, qualificado, não tem. E se eu tivesse uma lista de pessoas com essas informações e eu fosse um criminoso, eu acho que eu sei quem que eu iria atacar. Claro. Sabe? Mas faixa etária e geração, estrutura familiar e necessidades, metas de longo prazo, posse de previdência indica preocupação com a aposentadoria, comportamentos e hábitos, aversão ou propensão a risco inferida pelos produtos que você consome, nível de atividade profissional, confiança em assessoria, que daí seriam algumas Guilherme, vulnerabilidades. eu vou te deixar sozinho aqui na imagem, só que eu preciso ajeitar uma coisa aqui, que já tá quase na hora do almoço. Só preciso ajeitar uma coisinha rápida aqui, mas eu sigo ouvindo e só vou botar para não ficar aparecendo o Vinícius aqui. Vai lá. Então, a questão da vulnerabilidade potencial, ou seja, o fato de se confiar num assessor e ainda alguns gatilhos emocionais
pela data de nascimento, sim, mas por outras informações agregadas, porque o ponto é esse, com, com todas essas informações que aparentemente isoladas podem não dizer nada sobre a gente, ou podem dizer pouco, mas não podem não permitir fazer um cenário da personalidade da pessoa, quando eu coloco tudo isso junto, quando eu coloco ferramentas poderosas de IA para tentar realizar inferência sobre esses dados, eu consigo descobrir muita coisa sobre essas pessoas. Eu consigo inferir, eu consigo projetar possíveis comportamentos, possíveis vulnerabilidades. E essa que é a grande questão. A gente sabe os golpes estão ficando cada vez mais evoluídos e todo o vazamento desse tipo de dado aqui não é pouca coisa. Bom, nós já falamos aqui sobre a questão do atraso da comunicação e já vimos aqui que há um espaço, portanto, para ultrapassar esses 3 dias úteis, desde que se faça e haja uma motivação relevante para essa demora, né? Ou seja, tem que ser justificada, tem que ser informada. Né? Uma pessoa até me perguntou, eu recebi lá a mensagem da XP e tal, uma pessoa com investimentos e tal, ficou preocupadíssima, claro, né? Eu preciso Com avisar razão. a NPD? Não precisa, porque como eles já fizeram a comunicação, né, a própria NPD agora pode, se quiser, iniciar um processo de investigação e tudo mais, mas a comunicação já foi feita, né? Você poderia, eventualmente, fazer uma petição de titular, caso eles não te respondessem, caso eles não dessem a resposta adequada, que eventualmente você perguntou, enfim, mas o caminho agora é com eles, né? Você ainda vai ter que, se tiver dúvidas, se comunicar com o encarregado de proteção de dados deles, né? Para tratar eventuais dúvidas, né? E aí uma outra coisa, porque a empresa, esse é o ponto, né? A empresa, a partir de agora, e essa é uma das motivações do porquê, né? Algumas empresas optam por não realizar a comunicação descumprindo a lei. É que a partir de agora, a XP vai começar a responder de forma mais intensa as situações de fraude. Em qual sentido? Porque a jurisprudência tem firmado já uma tendência, né? Isso é meio óbvio até, de reconhecer a responsabilidade por fraudes quando há o vazamento de dados da instituição financeira. Então, quando há o vazamento e os dados são utilizados por um fraudador para aplicar uma fraude no titular de dados e cliente, né? E ainda assim o sujeito cai na fraude, né? Ou seja, o banco sempre vai alegar uma falta de cuidado do titular que não atentou, que era um canal diferente e tudo mais, mas a jurisprudência tem entendido que se vazou os dados e os dados foram utilizados, a instituição financeira responde. Quando começa a ter uma discussão interessante? É quando você não consegue comprovar que aqueles dados foram vazados daquela instituição financeira. Aí você não tem como ligar uma coisa a outra e as decisões acabam indo para o caminho, isso aqui foi culpa exclusiva do correntista, né? Mas agora isso não ocorre mais. Há uma prova pública, há o reconhecimento público de quais dados vazaram. Esse é o primeiro ponto, né? E ainda, não é só a NPD, né? O que a NPD vai fazer? Bom, acredito que pelo tamanho do vazamento e pelo porte da instituição financeira, a NPD vai se movimentar nesse caso, né? Mas o Ministério Público pode atuar aqui, titulares atingidos podem mover ações individuais, inclusive, eu diria, pela violação da sua privacidade. Não aconteceu nada, né? Imagina só, não fizeram nenhum golpe contra mim, mas agora tá aí rolando todos esses dados aqui que estão expondo, né? Inclusive informações financeiras, informações bancárias protegidas por sigilo bancário, diga-se de passagem, né? Procon pode agir, associações de consumidores podem agir em ações civis públicas, então tem uma série de outras coisas que podem acontecer aqui contra a XP para muito além da atuação da NPD, né? Agora o jogo abriu, a gente vai ter que ver agora como o jogo começou, né? Como que ele vai se desenvolver ao longo dos próximos capítulos aí. É, tudo a depender assim, eu acho que depende. Eu acho que a gente tem vários atores aí, né? A gente tem os criminosos que vão usar essas informações, se eles de fato estão de posse dessas informações, né? Eles vão usar. E isso tem uma consequência de longo prazo, eu diria, tá? Não é só as ligações que estão fazendo agora, alguma coisa assim. Isso são informações que vão render por bastante tempo, porque como tu citou, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas, o perfil econômico delas não é uma coisa que deve mudar
radicalmente aí né, entende, dentro de 1 ano, 2 anos, né? Então, não é não é uma coisa que para aqui, né? Ah, foi comunicado, tá tudo resolvido, vida que segue, né? Eu acho que as Uhum. consequências elas são de longa duração. A gente tem uma outra parte que é a NPD, Uhum. tem que ver como é que a NPD vai agir, né? O que ela vai levantar. A gente a gente não vai ficar sabendo necessariamente de tudo, né? Porque tem coisas que vão ser de processos internos da NPD junto a XP e isso vai ficar ali. Não sei se uma lei de acesso à informação eventualmente no futuro não poderia vir a trazer isso à tona. Não. Tá? Tu acha que não? Não porque, Não não seria porque possível? não, e inclusive nessas comunicações, até a própria questão dos riscos que se coloca lá, né? Avisar sobre os riscos e das medidas de segurança, porque para a Aham. NPD eles precisam informar as medidas técnicas de segurança De utilizadas para segurança. proteção de Aham. dados antes e após. E aí você abre um outro flanco aí de possíveis Ah, investigações, caso se demonstre a tomada de medidas ou a não ah. tomada de medidas. Mas aí observa-se o segredo industrial, comercial e industrial, né? Então muitas empresas, você não pode divulgar isso, né? Medidas de segurança internas Certo. em geral não é divulgado. Então assim, ó, então vamos ver qual vai ser a atuação do NPD, então que é um outro ator, então tem o criminoso, tem a NPD, né? A própria XP, como se espera, né, ela deve melhorar os seus processos, deve, né, resolver os problemas que foram encontrados, investir em serviços como os que, por exemplo, a Brown Pipe Consultoria Oferece, claro, oferece de pentest, né? Eles já devem fazer isso, imagino sem eu, né? dúvida. Eles já devem fazer isso, mas vão ter que reforçar, com certeza, porque se acontecer uma falha dessas é porque tinha uma vulnerabilidade ou algum conjunto de vulnerabilidades, né, que foram exploradas para se chegar nesse resultado. E pro eventual correntista da XP que nos escuta, né? Uhum. O que dá para dizer é um pouco do mesmo, né, gente? Mas é um pouco do mesmo no sentido de sem dizer um pouco óbvio, né? De desconfiar dos contatos não solicitados, tá? Então, se você é correntista da XP, fique atento, você já deve ter recebido um comunicado da XP, mas ainda assim, fique ligado, preste atenção no endereço de e-mail, de onde está vindo o e-mail, se vier algum e-mail do XP. Se for acessar vem um link, se for acessar, não usa o link, vai no site você mesmo, digite lá XP e tal, vai lá no site, usa o aplicativo da XP, não instale aplicativos. Instale aqui o novo aplicativo da XP, não faça nenhuma bobagem dessas. Monitorar as contas, então ficar de olho no que está acontecendo. Tá? Tem o serviço do Serasa lá, que eu já estou há horas para usar esse negócio, mas não usei ainda, que dá para ativar uns alertas no Serasa para que ele dá de tentativa de abertura de conta no teu nome, tem algumas coisas assim, mas eu não conheço o serviço da gente. Eu sei que existe, mas eu nunca tentei usar. Tu já tentou usar isso, Guilherme? Não. Não. Eu quero ver, eu vou ver se eu vou ativar esse negócio ou não. E, obviamente, ficar atento de novo, acho que isso é o mais importante. Os canais de comunicação, sabe? Se ligarem para vocês, desconfiem, desliguem, liguem vocês para XP, então. Saca? Não caiam nessa de. Por mais que O o senso de atacante urgência, o é. senso de urgência e a pessoa do outro lado dê informações. Cara, não foi esse caso do XP, mas faz uns meses atrás, aquelas ligações que a gente vive recebendo, sabe? Uhum, E aí eu resolvi, numa delas, resolvi levar a ligação adiante, tá? O uhum. cara sabia tudo, cara. Ele sabia tudo. Ele sabia minha renda, ele sabia meus endereços, tá? É esses painéis entende? Nesses painéis, os Claro. caras têm o histórico dos telefones que já estiverem vinculados a ti, os endereços que tu já morou, tá? E aí eu fui até um pouquinho mais na conversa para ver o que ele sabia, cara, e eu me assustei, tá? Tem muita informação, tem muita informação. Então, assim, simplesmente não atenda. É, Até isso tá gerando um problema para mim, pessoalmente, não sei se para ti também. Cara, mas eu já tô numa vibe de não atender telefone, saca? Se aham. não é uma pessoa conhecida, se não é alguém que tá nos meus contatos, ou se eu não conheço, mas que eu estabeleci uma relação ali porque eu comprei um produto, ou porque recentemente eu comprei um serviço, ou troquei uma informação via WhatsApp, cara, eu nem atendo mais o telefone, cara. Eu vejo um número ali, tá, nem atendo mais o telefone, não.
São só essas ligações. É. Né? Então, Sabe que, enquanto tu falava, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre isso, mas aí, claro, não é, nunca tinha investigado, enfim, mas eu tinha ouvido falar que a XP admitiria escritórios parceiros como se fossem de pessoas que fazem apoio para investimentos, né? Ou seja, assessores, né? E sim, aqui no cara, próprio site da ainda XP existe? fala o que Ah, são tá. escritórios barra assessores vinculados à XP. Os escritórios de agentes autônomos da XP Investimentos são empresas credenciadas à matriz que utilizam a plataforma da XP Investimentos para auxiliar seus clientes em investimentos. Então, pelo visto aqui, eles teriam escritórios que não seria bem da XP, mas seriam de Sim. agentes vinculados a eles, né? Escritórios e assessores. Então, notem, aqui eu acho que faltou um pouco também informação e a gente tem o direito de saber de quem é esse fornecedor externo da XP. Porque nós, enquanto titulares de dados, nós temos o direito de saber com quem a XP compartilha os nossos dados. Compreende? Uhum. Ah, foi Sim. um serviço de nuvem? Ou foi um escritório vinculado à XP, como se coloca aqui no site? Essa informação parece que me faltou e nós temos o direito de saber qual é. E Uhum. provavelmente eles não vão dizer se a gente for perguntar, né? Mas nós temos o Aí, direito de saber aí qual a, é. a NPD tem que fazer o trabalho dela. Ela tem que perguntar e tem que e tem que dizer, ó, tu vai ter que comunicar. Claro. Até Né? porque, pela própria LGPD, dependendo da atuação do operador aqui, eu não sei se seria um operador ou controlador conjunto, mas em sendo operador, ele também vai ser solidariamente responsável pelo dano. Sim. Compreende? Se ele é solidariamente responsável pelo dano, eu, enquanto titular, posso decidir cobrar uma indenização, não perante a XP, mas por esse operador solidariamente responsável pelo dano ocorrido. É um caso interessante, Vinícius. Eu acho, sim, um dos casos mais interessantes dos últimos tempos aí de vazamento. Por isso que você ouve aqui no Segurança Legal, né? A gente tinha, Vinícius, uma outra notícia aqui, né? Mas acho que não vai dar tempo, né? Não, Acabou não, sendo acabou. Já, só já, sobre o incidente da já XP. é meio de 15, mas assim, tu sabe que a gente não. Faz tempo que a gente não faz pesquisa nenhuma com os nossos ouvintes, né? Mas a gente gostaria, se vocês pudessem, eventualmente, claro que são poucos que acabam entrando em contato e de repente, né? Mas o que a gente estava discutindo, eu e o Guilherme, esses dias, ontem ainda, acho que foi, era justamente essa relação entre o maior número de notícias, embora isso aqui não é mais o resumo de notícias que o Assolini fazia, e aí sim, o Assolini trazia várias notícias, ele trazia notícias, né? Pá, 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 pá. A gente transformou, a gente criou o episódio Café, porque a ideia do café é literalmente a gente tomar um café e bater um papo, que nem eu e o Guilherme a gente faz. A gente faz isso de vez em quando, eu e o Guilherme. Faz um tempo agora também que a gente andou matando isso, né, Guilherme? De Sim. assim, pegar, fazer um café, sentar e trocar uma ideia. Né? Discutir assim, livremente um determinado assunto ou assuntos que nos interessem. E o que a gente queria com o café é trazer um pouco disso, um pouco dessa vibe. Né? Então a gente estava nessa. A gente tá discutindo isso ainda da questão de quantidade de notícias, né? Uhum. Porque tem várias notícias que são relevantes, é difícil de trazer todas as notícias que são relevantes, é praticamente impossível. Ou trazer menos notícias e a gente aprofundar um pouco mais as discussões no entorno dela, né? Das situações que essa notícia levanta. Né? A gente tem uma outra também aqui que eu não vou falar, porque senão eu vou dar o próximo assunto do Segurança Legal, Uhum. mas que vai ser temático, assim. Que a gente começou a ver o desdobramento, começou com uma noticiazinha simples. Aí eu dei uma aprofundada, o Guilherme deu uma aprofundada e disse, não, isso É. aqui não dá pra gente falar rapidamente, a gente vai ter que se dedicar pontualmente a esse assunto aqui. Porque vão suscitando outras questões. A partir, não é só o fato em si, mas o que dele se deriva, né? Em termos de compreensão, em termos de conceitos, em termos de análise para outras situações que a gente possa vir a enfrentar, que possam vir Não, a e de surgir. estudo mesmo, né? Esse assunto aí que você está Não falando, a dá, gente vai ter que sentar e ler um projeto de lei de 40 páginas, né? Então Sim, de pronto, já reflexão. tá o Guilherme dando spoiler.
Eu não gosto muito de ler projeto de lei, porque eu vi uma professora lá da URGS falando numa palestra. É sempre delicado ler projeto de lei, porque você estuda aquele projeto de lei e depois muda, né? Muda tudo. Claro, com o LGPD foi diferente, a gente estava envolvido e tal, mas assim, eu acho sempre, puxa, mas e se mudar, eu vou estudar tudo isso aqui, muda tudo, né? Mas assim, coisas estão acontecendo em torno disso. Para a gente terminar, Vinícius, não sei se tu tem Oi. mais alguma observação. Não. Eu só Era não isso só. queria deixar passar, porque tem a ver com o caso XP, tem a ver com o NPD, né? Rapidinho, o NPD completou aqui uma etapa de um processo de fiscalização para apurar a presença de encarregado em algumas empresas de grande porte e também se eles estariam cumprindo o caminho facilitado para as pessoas entrarem em contato com o encarregado. Duas coisas, né? Foram 20 empresas de grande porte, sei lá, TikTok, Dell, Cacau Show, Quinto Andar, Serasa, Vivo, Telegram, Uber, X, o Twitter, né? Open English, não vou ler, Tinder, sei lá. Né? E aí, por que isso é importante? A NPD está se movimentando, está fazendo a sua atividade. Nesse caso aqui, promoveu um processo de fiscalização que se iniciou. Processo esse que se iniciou por meio de petições de titulares lá que apontavam para a NPD a falta desse caminho para chegar até o encarregado. Eles fizeram um checklist para ser cumprido por essas empresas. Eles precisaram demonstrar o cumprimento, demonstraram, todas elas cumpriram, agora tem o caminho, tudo certo. E eles vão ficar acompanhando por 6 meses isso. Né? A questão é, sua empresa já indicou o encarregado? Fez o ato de nomeação adequado, nomeou o encarregado substituto, tem uma série de coisinhas, né? Porque se você espera para nomear quando ocorre um incidente, aí é tarde demais, né? Você vai estar dando uma demonstração que você não tinha o ato de nomeação anterior. Inclusive, né, Vinícius? Precisa de ajuda com isso, a Brown Pipe pode ajudá-lo. É isso né? aí, é isso aí. Eu tava, Levando, inclusive, né? eu tava, inclusive, numa reunião com um novo cliente hoje de manhã, né? Que espero que seja nosso novo cliente. E assim, a gente tem o podcast e tal, falei do nosso podcast. E assim, e a gente nem... É um podcast com conteúdo mesmo, a gente fala muito pouco da Brown Pipe, menos do que a gente deveria, né? E aí, esse a gente falou um pouco mais. Só pra Porque passar de mentiroso. a gente quer fazer um balanço, a nossa ideia de ser algo balanceado, entendeu? Claro que tem a propaganda da Brown Pipe, porque ela é uma das mantenedoras do podcast, né? Indiretamente aqui, porque pelo menos por meio do nosso tempo e dos recursos que a gente, né, traz para fazer esse produto aqui. Mas a gente entende que também há esse espaço. Mas, claro, não são aquelas propagandas, às vezes, chatíssimas que ficam, eventualmente ocorrem, principalmente no YouTube e tal. Então a gente tenta fazer um balanço aqui para não deixar a coisa muito chata, né? Sem dúvida. É isso aí. Já é chato o suficiente. Valeu. Pessoal, agradecemos então a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Bom feriado, né? Bom feriado. Bom feriadão. Bom feriadão. Pra quem vai ter feriadão, né? Pra quem não vai ter, vai trabalhar sexta, sábado. Mas tem a quinta ainda, né? Até a próxima. Até a próxima.